Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar uma super aula para vocês. E hoje o nosso assunto é a Lei 12.527. A Lei 12.527 é a lei que trata sobre o acesso à informação. Acesso à informação, esse é um direito fundamental consagrado na nossa Constituição Federal. Meus amigos, minhas amigas, este assunto ele pode ser cobrado em duas provas, em duas disciplinas específicas. A primeira disciplina é essa disciplina aqui de arquivologia, ok? De arquivologia. Para a disciplina de arquivologia, a Lei 12.527 é muito importante mesmo, porque essa Lei 12.527 mais a 8.159 de 91 são as principais leis que vão nortear o regramento jurídico aí da arquivologia. Muito importante para vocês, ok? E também essa lei 12.527 tem sido cobrada principalmente em direito administrativo, vem sendo cobrada em legislações específicas. É um assunto muito importante. Por quê, professor? Porque regulamenta aí o direito do cidadão brasileiro, o acesso à informação. O poder público, ele é um grande produtor de informações sobre a administração pública, sobre a sua vida, sobre o Estado, e essa lei vem assegurar aí a que você tenha acesso a essa informação. O acesso à informação aumenta o controle social das entidades, tanto é que nós temos aí, nós vamos falar um pouquinho sobre transparência ativa, transparência passiva nessa aula. Bacana? Ok. Papo reto com vocês, olhando no seu olho, eu digo para vocês, sem medo de ser feliz. Gente, se você assistir às 6 partes dessa aula, professor, por que são 6 partes? Porque são 6 capítulos, não é isso? O professor organizou esta aula em capítulos, para não ficar uma aula aí de 2 horas diretão, eu organizei capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5 e 6. Por quê? Porque cada capítulo o professor tentou potencializar o máximo de informações possíveis e com exercícios. Papo reto, se você assistir os 6 capítulos e fazer uma leitura, duas leituras secas da lei, tá? Quando você estiver lendo assim o capítulo, o artiguinho da lei, os seus incisos, os seus parágrafos, você vai lembrar do professor, tenho certeza. Se você fizer isso, papo reto, olhando no seu olho, você estará super competitivo e você estará preparado para acertar qualquer questão de qualquer prova, de qualquer banca no Brasil sobre a Lei 12.527. Ou seja, estou convidando vocês para vocês aprenderem de forma definitiva, fixar o conteúdo da Lei 12.527. Também cá, vamos lá, vamos direto para a aula. Tá certo? Lei de acesso à informação, Lei 12.527, capítulo 1º. Vamos lá, primeira parte da aula. Gente, a ementa da lei, né? Então vamos lá. Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, uma lei muito importante, uma lei aí que veio alterar, tá certo? A forma que os órgãos públicos tratam a sua informação, porque está obrigando agora os órgãos públicos a ter a tal da transparência ativa. Vem comigo aqui. Regula o acesso à informação previsto no inciso 33 do artigo 5º, no inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 37 e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal, altera a Lei 8.112, de 11 de dezembro de 90, revoga a Lei 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei 8.159, de 91, e dá outras providências. Vamos lá. Ou seja, então ela vem regular o quê? O acesso à informação. Gente, aqui nós temos 5, 6 dispositivos que essa lei vai fazer. Primeiro dispositivo, regula o acesso à informação. O acesso à informação previsto onde? A nossa Constituição Federal. No artigo 5º da lei, primeiro dispositivo, diz o seguinte, o artigo 5º. O que é o artigo 5º? O artigo 5º é um dos artigos mais importantes da nossa Constituição Federal, que vem o quê? Assegurar os direitos fundamentais da sociedade do povo brasileiro. E lá no seu inciso 33, ele traz o quê? Acesso à informação. Tá certo? Então, se você estuda com a Constituição, você tem que parar o vídeo, ir lá no artiguinho 5º, inciso 33, e colocar assim, direito
constitucional de acesso à informação. E a Lei 12.527 vem regular esse direito universal. Vamos ler o dispositivo. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei. Vamos lá. Duas coisas importantes. Professor, qual que é o prazo definido da lei? Qual que é a lei? Olha só que coisa importante. A lei nada mais é que a 12.527 de 2011. Professor, prazo da lei. Sim. Gente, o prazo da lei vai ser tratado no capítulo 3º dessa lei. Tá certo? Só para adiantar para vocês, qual que é o prazo? Primeiro, o prazo é de imediato, tá certo? Então, o prazo para que o cidadão tenha as informações de seu interesse particular ou interesse coletivo geral, sempre em tempo real, na hora, né? Mas se não puder o órgão prestar essa informação na hora, ele será feito em 20 dias. Não podendo, pode prorrogar por até 10 dias. Inclusive, essa questão do prazo aqui é um bloco de questões, de assuntos aí muito cobrado. Bacana, vem comigo aqui. Vamos lá, de novo, né? Todos têm o direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de seu interesse coletivo geral, que serão prestados no prazo e na lei, sob pena de responsabilidade. Parou? Pena de responsabilidade, professor. E aí? A pena de responsabilidade, nós iremos abordar esse assunto no capítulo 5, na 5ª parte dessa aula, porque tem um capítulo que ele vai tratar de agentes públicos e de terceiros também, tá certo? De terceiros também, então parte da responsabilidade. Ressalvadas aquelas cujo sigilo, olha aqui, seja imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado. Professor, então qual que é a regra geral do princípio do acesso à informação? Gente, a regra constitucional de acesso à informação é o seguinte: preceito constitucional é de livre acesso. De livre acesso. Né? Só que ele fala o seguinte: tem um tipo de informação que essa informação, por ser, olha só, o motivo da informação, por ela ser imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, tá? Por ser imprescindível pela segurança da sociedade e do Estado. Inclusive, você deve memorizar isso, tá certo? Deve memorizar isso. Essa informação que regra geral, ela é liberada para todo mundo, acesso geral, ela vai ser restritiva, tá certo? Ela vai ter sigilo, tá? E as regras de sigilo, nós vamos trabalhar no capítulo 4º dessa lei, tá certo? 4º dessa lei. Para só enriquecer um pouquinho a nossa aula, pode anotar aí no caderninho o seguinte: nós temos aí 3 categorias de sigilo: ultrasecreto, secreto e reservado. Então, de novo, reservado, secreto e ultrasecreto. Reservado, secreto e ultrasecreto. Todos esses assuntos serão regulados aí pela Lei 12.527. Bacana? Então, olha aí, o dispositivo constitucional, né, de fato e de direito, a Lei 12.527, vem estar regulamentando o direito aí constitucional do direito à informação. Né? Segundo o dispositivo que ele fala na ementa, ele vai lá e fala artigo 37 da Constituição. Gente, o artigo 37 da Constituição trata do quê? Trata da administração pública, né? Parágrafo 3º, olha só. Nosso objetivo é esse cara aqui, ó, parágrafo 2º, inciso 2º do parágrafo 3º. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulado especialmente. 3. O acesso aos usuários a registros administrativos e as informações sobre atos de governo, observado o disposto do artigo 5º, 10 e 33. Então, aqui, ó, ou seja, como que o usuário vai ter acesso a isso? Sim, ele vai ter acesso a essas informações, em especial no capítulo 2º e no capítulo 3º desta lei, né? Vamos lá, outro dispositivo, o dispositivo 216, lá na parte final da Constituição, ou seja, o artigo 216 trata da cultura, né? Ó. Constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se inclui. Aí vem o que interessa. Parágrafo 2º. Cabe à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear a sua consulta quanto eles necessários, né? Ou seja, o poder público vai ser franqueado. E quem vai falar sobre isso vai ser quem? Quem vai falar sobre isso vai ser aí a Lei 12.527, né? Outro dispositivo, tá certo? Ele vem alterar o Estatuto do Servidor Civil Público Federal, na Lei 8.112, e ele vai incluir aqui mais um dever, uma obrigação de agir em relação ao servidor público. A gente vai trabalhar sobre isso lá no capítulo 6º da lei. Bacana? Outro dispositivo, o dispositivo 5º, né? Dispositivo, ele vem estar antes da Lei 12.527, nós tínhamos uma lei, que era a Lei 11.111, ela foi revogada e substituída integralmente pela 12.527. E, finalmente, o último dispositivo, ele foi lá e alterou, né, o artigo 22, 23 e 24 da Lei 8.112. Professor, o que trata essa lei aqui? Gente, essa lei aqui é a Bíblia da arquivologia, tá certo? É onde aí trata aí da gestão dos documentos, gestão dos arquivos da administração pública. Muito importante essa lei. Professor, o que tratava os artigos 22, 23 e 24? Esses artiguinhos tratavam especificamente sobre informação sigilosa, aquela informação que estará sujeita à restrição de divulgação por ser uma informação de interesse que coloca em risco a segurança do Estado e da sociedade. Nessa lei, preste atenção, nessa lei aqui, ela tratava, na 8.159, tratava de 4 tipos de informações que poderiam ser classificadas e, automaticamente, sendo classificadas, elas poderiam estar sujeitas à restrição. Era informação reservada, ostensiva, secreta e ultrassecreta. De novo, reservada, ostensiva, secreta e ultrassecreta. O que aconteceu? Veio a Lei 12.527, e essa Lei 12.527, ela revogou esses 3 artigos e criou um capítulo à parte da lei para tratar dessas informações. Uma das mudanças substanciais foi o seguinte. Então, olha só, na 8.159, isso pode cair na sua prova, tá? Tratavam 4 tipos de informações, tá? que poderiam ser classificadas e, consequentemente, sujeitas aí à restrição de acesso. Reservada, anotem, 8.159, informação reservada, ostensiva, secreta e ultrassecreta. Pronto. Chegou a 12.527, revogou 3 dispositivos e agora nós temos apenas 3, somente 3. Informação reservada, informação secreta e informação ultrassecreta. Bacana? Então, nós temos aí esses 3 dispositivos, ok? Então, pronto. Isso aqui é a ementa. Professor, e aí? Rapaz, só com nesses nossos primeiros 15 minutos aí, você pode ter certeza que já dei uma geral para vocês. E se o examinador quiser cobrar linhas gerais, você pode ter certeza que você estará preparado para acertar as questões, ok? Professor, vamos lá, ok. Exercício para a galera, né? CDF, CESP 2017, cargo de técnico. Vem comigo. A Lei 8.159, de 91, estabelece categorias de sigilos para documentos, tá? Então, vamos lá, né? Vamos analisar isso aqui, gente. Ó, questão de 2017. Se a questão de 2017, ela vai entender o quê? O ordenamento jurídico vigente em 2017. No ordenamento jurídico vigente em 2017, a lei que trata sobre sigilo de documentos, olha só, é a Lei 12.527 de 2011, né? Essa lei de 2.527, ela alterou os dispositivos dessa aqui, ó, alterou, né? E nessa parte aqui do sigilo, revogou 100% o que é a lei, ou seja, essa questão está errada. Por que essa questão está errada? Porque é o seguinte, a lei 8.159
de 91, olha o tempo verbal, tá certo? A lei que tratava sobre o sigilo de documentos. Inclusive, na Lei 8.159, trata de quê? Tratava de 4 categorias, né? Olha só, reservado, ostensivo, secreto e ultra secreta, né? Tem informação ultra secreta. Já na lei, olha só, 12.527, são só 3, ó. Reservado, né? Secreto e ultra secreto, né? Que era, ó, reservado, ostensiva, secreto e ultra secreto, né? Então essa aqui era a classificação. Lógico, essa alternativa, ela está o quê? Errada, né? Ela está errada, então o aluno sabe disso, se soubesse disso, ele já ia acertar, né? Ótimo, né? Questão tranquila aí para vocês aí, tá? Lapso temporal. Eu digo para vocês que essa lei 8.159, juntamente com a lei 12.527, são leis muito importantes aí para quem quer estudar acesso à informação e arquivologia. Bacana? Então, alternativa errada, né? Ok, continuando, né? Vamos aqui, né? Vamos lá. Gente, então é o seguinte, estratégia que o professor utilizou. Primeira coisa, nós vamos estudar o quê? A lei em capítulos, né? Então, essa lei, nós temos aqui esses capítulos aqui, tá? São 6 capítulos, e nesta aula nós vamos trabalhar todos os artiguinhos referente aí às disposições gerais da lei, né? Lembrando que o professor tentou aí trazer muitos exercícios, nós temos dezenas e dezenas de exercícios que nós iremos aí abordar durante essa aula aqui. Então, ou seja, você estará competitivo. Vamos lá, panorama geral da lei. Disposições gerais, a gente vai estar falando agora, né? Essas disposições gerais aqui são 3 assuntos muito importantes que o aluno deve saber. Primeiro assunto das disposições gerais. A lei vai falar quem que é obrigado a obedecer a 8.112. A gente já vai falar sobre isso. Segundo ponto importante das disposições gerais, ele vai trazer as diretrizes de acesso à informação. Também é muito cobrado em concurso público, né? E a terceira informação importantíssima das disposições gerais, que a gente vai falar nessa aula, ele vai trazer vários conceitos técnicos, né? Conceitos esses de integridade, de autenticidade, de disponibilidade, de primariedade, assuntos aí que costumam ser cobrados na prova. Então, isso aqui são as disposições gerais. Na segunda aula, acesso da informação e a sua divulgação, ok? Olha só, procedimento de acesso à informação. O que é isso aqui? Isso aqui é como o usuário deseja solicitar uma informação. Aqui vai falar de prazo, de prorrogação de prazo, né? Aqui outra aula, a quarta aula, que é o capítulo 4, das restrições de acesso à informação. Das restrições de acesso. Gente, dica para vocês, toda vez que você vê esse cara aqui, ó, restrições de acesso, você tem que colocar aquelas informações, ó, né? Todas aquelas informações que são sujeitas o quê? A sigilo. Então, está aqui que vai definir isso aqui. Esse capítulo aqui que revogou 22, 23 e 24 da 8.159. Das responsabilidades, o que é isso? Quem, por aventura, ou agente público, ou terceiros, né, ou empresas e pessoas que não têm nenhum relacionamento com o Estado, vem aí prejudicar o acesso à informação, ela será o quê? Penalizada, e, finalmente, as disposições finais e transitórias. Então, essa aqui é a estrutura da lei. Ok? Vamos lá. Vamos para o primeiro artigo. Chegou, finalmente, né? Mas eu tenho que fazer, gente, toda essa introdução antes aqui para a gente entrar, para você ter... Eu gosto de explicar os assuntos para que o aluno tenha uma visão geral do assunto, certo? Um panorama, tá? Porque o aluno, você passando uma visão geral para o aluno, quando você fala determinado assunto, determinada aula, ele, opa, eu estou aqui, ó. Estou no começo dos meus estudos, então estou no final, estou no meio, e assim por diante. Vamos lá. Então, aqui está a lei para a galera. Vem comigo aqui, né? Vamos lá. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, com o fim de garantir o acesso à informação previsto no inciso 33 do artigo 5º, o inciso 2º, parágrafo 3º do artigo 37 e o parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal. Então tá, né? Ou seja, qual que é o trabalho do primeiro artigo? O trabalho do primeiro artigo, ele está definindo o quê? Quem deve observar essa lei? Ou seja, quem está obrigado a essa lei? Essa aqui, pode anotar aqui, é uma lei nacional. É uma lei nacional que obriga a União,
os estados, DF e os municípios, garantir o acesso à informação, ok? E esses 3 dispositivos constitucionais são dispositivos constitucionais relacionados ao nosso direito de acesso à informação. Então, está aí para vocês, né? O que acontece? Então, essa aqui é uma lei federal. Provavelmente, todos os estados, a União já fez isso, o Estado de São Paulo já fez, os municípios vão fazer também. É o seguinte, o que acontece? Dentro do âmbito de cada poder, de cada esfera, né, há necessidade que ele faça a edição de um decreto para regulamentar a aplicação dessa lei em seu determinado território. Por exemplo, olha só, o Estado de São Paulo, né, o Estado de São Paulo, então vamos lá, editou, olha só, o decreto 58.052 de 2012, né? Nesse decreto aqui, é um decreto que vem o quê? Regulamentar a aplicação dessa lei, tá certo? Nós temos aqui na União o decreto 7.716, regulamenta também a aplicação dessa lei, ou seja, só falando para vocês que todos são obrigados aí a atender os dispositivos da lei, né? Parágrafo único, subordinam-se às regras da lei, tá? 1. Órgãos públicos integrantes da administração direta, dos poderes executivo, legislativo, incluindo as Cortes de Contas, o Judiciário e o Ministério Público. Ou seja, quem que faz parte do primeiro bloco? Olha só, a administração direta. 2. As autarquias, fundações... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você, você que nos acompanha aqui no YouTube, nós aqui da Lá Concursos, nós montamos essa playlist específica, pontual para o concurso da Secretaria de Estado de Educação do Estado de São Paulo, Governo de São Paulo, SP 2018/2019, para o cargo de oficial administrativo. Aqui você tem aí 80 vídeos, né? Claro que esses vídeos são demonstrativos, você tem aí uma pequena parte das videoaulas, né? Mas isso já ajuda muita gente. E se você quiser assistir o final dessa videoaula, se você quiser fazer o nosso curso completo, super atualizado, super competitivo, com o melhor custo-benefício, eu convido vocês para acessarem o nosso site, laconcurso.com.br. Tem um link aqui embaixo para a efetuação da matrícula, tem um link aqui embaixo também para você já clicar e ir direto para o nosso atendimento no WhatsApp para maiores esclarecimentos e maiores informações. Bacana? Então espero vocês aqui na Lá Concursos. Eu peço licença aí pela minha intromissão, mas faz parte do ofício. Então está aqui o nosso curso completaço para vocês aqui, 10 parcelas de R$ 25. Aqui são 120 dias de acesso para a galera aí, pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Espero vocês! Clique lá.